Pessoal, bom dia. Vamos falar sobre câncer de próstata hoje. Uma aula introdutória inicial com foco para alunos de medicina. Pessoal, o câncer de próstata, como vocês sabem, é uma doença muito prevalente, também com uma alta incidência. E, consequentemente, ela é responsável por um alto número de mortes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O câncer de próstata não é uma doença única, ele é uma doença heterogênea, que varia tanto de uma doença pouco agressiva, como uma doença muito agressiva e às vezes fatal. Então, é o câncer mais incidente no homem, ocupando aí a primeira posição, seguido de pulmão e reto, segundo os dados do INCA. E quanto maior a idade do paciente, mais frequente é este tumor. Então, o paciente acima dos 55 anos, 70, 80. Então, existem estudos com pacientes muito idosos, acima de 90 anos, que é, com alta proporção de achados incidentais de câncer de próstata em biópsias de pacientes assintomáticos. Então, é um tumor altamente prevalente no paciente idoso. Como vocês sabem, a próstata está em íntimo contato com a uretra vesical, com a bexiga, com o reto. Então, vejam nessa figura que no toque retal o médico consegue encostar na próstata através do reto, então ele consegue sentir se o tumor tem alguma nodulação, se tem alguma massa e o que está acontecendo. Vejam aqui um corte transversal da próstata, onde conforme a próstata cresce, ela tende a comprimir o canal, a uretra prostática, ou seja, o câncer de próstata ele cresce mais na periferia da glândula. A hiperplasia prostática benigna é um aumento da glândula é, mais central. Isso causa obstrução ou sintomas urinários. Mas o câncer de próstata causa sintomas urinários mais tardiamente do que a hiperplasia prostática benigna. Sobrevida global é muito boa na maioria dos casos. Os pacientes em 5 anos têm uma alta chance de cura, principalmente quando a gente pega na doença loco-regional. Quando o paciente é metastático, o diagnóstico, a sobrevida em 5 anos cai bastante. Porém, hoje, com novas terapias, a gente vê que o paciente vai vivendo cada vez por mais tempo com a doença, mesmo sem cura. Então, a próstata, vocês sabem, ela produz o líquido prostático, que é um líquido que serve basicamente para neutralizar o pH vaginal, para que ocorra aí a, a fecundação quando o homem ejacula e o sêmen entra no aparelho reprodutor feminino. E a próstata produz o PSA, que é um antígeno prostático específico, que é basicamente uma proteína que ela é basicamente produzida só na próstata mas também pode aumentar em condições que não são só o câncer, como hiperplasia prostática, prostatite e também o câncer. Então, o PSA é um antígeno que a gente dosa no sangue e conseguimos acompanhar indiretamente o aumento de células prostáticas, tanto por uma causa benigna quanto maligna. A maioria dos sintomas iniciais de câncer de próstata não tem sintomas iniciais porque o tumor cresce na periferia da glândula. Então, urgência para urinar, noctúria, hesitação são sintomas mais da hiperplasia prostática benigna, que é uma doença totalmente relacionada à testosterona e uma doença do homem mais idoso. Às vezes o homem pode descobrir o câncer de próstata já
em uma doença metastática, como por exemplo uma dor óssea ou uma paraplegia, compressão medular. O rastreio, não vou entrar em detalhes, mas é algo controverso. A gente sabe que deve ser individualizado. Cada paciente deve ter seu risco avaliado com o seu oncologista, urologista, e o médico vai decidir se vai fazer o rastreio desse paciente, tá? Então, fazer rastreio para todo mundo não é adequado para o câncer de próstata. Falando um pouco da classificação de Gleason, aquele patologista que biopsiou a próstata e viu que, de acordo com o grau de indiferenciação de 1 até 5 da histologia da próstata, ele conseguia atribuir um prognóstico. Então ele viu que ele dividiu microscopicamente a biópsia em 5 graus de indiferenciação e os 2 graus mais frequentes eles implicariam em um prognóstico dessa doença, ou seja, a gente fala um grau 4 mais 3 ou um grau 3 mais 4, mais frequente para o segundo mais frequente. Então, 4 mais 3 aqui não é igual a 3 mais 4, tá? E aí, os graus foram divididos num sistema em que a gente chama de ZUP, que é uma classificação que também vai sai no laudo patológico, que ajuda o médico a entender a agressividade desse tumor histologicamente, biologicamente. Então, implica aí no prognóstico da doença. Estadiamento basicamente o médico precisa saber o grau de invasão local, então ele tem que fazer o toque retal, ele tem que fazer uma ressonância de próstata, exames, tomografia de tórax e abdômen e cintilografia óssea, basicamente são os exames para avaliarmos a extensão da doença do câncer de próstata. Vejam como o câncer vai crescendo e pode se disseminar locorregionalmente através da glândula e dos linfonodos. Então, o câncer de próstata a gente considera um acometimento linfonodal como doença avançada. Quando o tumor, diferentemente de outros tumores, sai da próstata e invade tanto órgãos à distância como linfonodos, a gente considera como estágio 4. Então, aqui essa figura aqui é ilustrativa sobre o crescimento loco-regional da doença. Lembrando que o que alimenta o câncer de próstata é a testosterona e os andrógenos. Então, existem vários locais de produção de andrógenos. Quais são? São as adrenais, o testículo principalmente, e o próprio câncer de próstata pode produzir andrógenos que se autoalimentam e vão alimentando o crescimento tumoral. Daí vocês já vão entender que para tratar o câncer de próstata, eu devo bloquear a testosterona fisiológica e castrar o homem, tanto bioquimicamente, como através de medicações, como também cirurgicamente. Então, eu posso escolher uma castração cirúrgica, que é a extração dos testículos, ou um bloqueio com análogos de LH-RH, que vão agir lá no eixo hipotálamo testicular, hipotálamo hipófise testicular, e, consequentemente, suprimir a produção de testosterona dos testículos. Existem outras formas de bloquear os andrógenos das adrenais e também bloquear os andrógenos de outros lugares, como a periferia, os andrógenos periféricos produzidos e convertidos no tecido gorduroso e etc. Então, existem várias armas que o oncologista consegue usar
para fazer esse bloqueio. Então, vejam que lembrando do eixo hipotálamo, hipofisário testicular, nós temos aí o estímulo de GNRH, que estimula a hipófise, que vai estimular os testículos a produzir testosterona. Então, eu consigo agir nessas vias para que eu seja suprimido sem fazer a cirurgia, sem extrair o testículo cirurgicamente do homem, a fim de que o testículo pare de funcionar através de alguma medicação, como por exemplo leuprolida, urosirelina e outras medicações. O câncer de próstata não é uma doença única, é uma doença com várias faces. Eu vou focar, então lembrando que na doença loco-regional, onde a doença está localizada, ela é altamente curável. Metastática, ela não considera ela curável, mas controlável. Então, dentro da doença metastática, nós temos várias formas de tratar e vários estágios. Basicamente, sempre a gente vai ter que suprimir a produção de andrógenos, tentar castrar esse paciente, tanto cirúrgica como farmacologicamente, ou farmacologicamente, né, ou um ou outro, como também usar outras medicações que vão agir na produção de testosterona em outros lugares. Então, na doença metastática, a gente sempre busca tentar derrubar a testosterona para níveis mais baixos possíveis. Quando o paciente nunca usou nenhum mecanismo de castração, a gente sabe que ele é sensível à castração. Então, a gente vai começar a tratar, mas sabe que ele é sensível à castração. Ele vai responder a essa derrubada aí de andrógenos. Então existem várias armas, a gente tem a abiraterona, temos docetaxel, que é uma quimioterapia, e diversos estudos que validam essas armas. E inevitavelmente o paciente vai progredir. A gente sabe que mesmo no cenário uma doença pouco agressiva, ele vai progredir inevitavelmente a qualquer uma daquelas terapias, mais cedo ou mais tarde, se tornando um paciente resistente à castração. Então, as células tumorais são resistentes à castração, mas eu sempre mantenho o paciente castrado durante todo o tratamento, mas eu vou trocando as terapias. Então, nós temos aí isótopos radioativos, temos imunoterapias, cipuleucel, temos enzalutamida, temos vários tratamentos, novas quimioterapias. Esses fluxogramas vão sempre se atualizando, tá? A cada momento que uma droga é aprovada no cenário sensível ou resistente à castração. E temos diversos estudos que validam essas terapias. E aqui vai um pouco de conceito de câncer de próstata resistente à castração, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu gostaria que vocês tivessem em mente este gráfico, que é o gráfico da evolução do câncer de próstata. Ele não está atualizado em termos de terapia, porém vocês têm que entender o seguinte, que a partir do momento que o paciente é metastático, inevitavelmente a doença vai progredir. Então, conforme você vai tratando, a doença responde, depois ela pode recidivar, existe o conceito de recidiva bioquímica, você faz um bloqueio central, uma terapia de resgate, ele responde, eventualmente vai recidivar ainda, pode ser sensível à castração, você começa a entrar com terapias que vão atuar nesse cenário e eventualmente vamos ter que ir trocando, mas o tumor sempre vai progredindo e o paciente tem que viver com a doença, trocando de terapia, mas que inevitavelmente um momento ele vai evoluir para o óbito e não vamos conseguir curar esse paciente. Então, é importante entender a linha do tempo do câncer de próstata. A gente chama um contínuo de tratamento do câncer de próstata.
Tenha este gráfico em mente, desde o momento que o paciente é assintomático, não metastático, sensível à castração, até metastático, resistente à castração e sintomático. Gravem esse gráfico. Aqui é algo bem específico, também não vou entrar em detalhes, mas temos aqui o conceito de terapia de salvamento, conceito de resistência à castração, PCA doubling time e recorrência bioquímica. Pessoal, obrigado pela participação. Essa é uma aula introdutória. Fiquem aí atentos para as próximas aulas. Um abraço.